Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Ficou na minha incumbência, eu sou o professor Bosco, para quem não me conhece, e ficou na minha incumbência a ministração da aula da igreja sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular, a fundação, a criação, e esperamos que com a ajuda do Espírito Santo, com o direcionamento do Senhor Jesus, nós possamos alcançar o nosso intento. Em primeiro lugar, queremos agradecer pela oportunidade nos dada, pela misericórdia, pela graça do Senhor, por Ele estar presente em nossas vidas, por Ele ser o eterno Deus, o Deus que nos guia, que nos capacita, que nos dá inteligência, sabedoria para podermos elevar seu nome e levar sua palavra àqueles que precisam. Neste momento, eu peço a Deus e peço ao Espírito Santo que nos direcione, nos dê capacitação e sabedoria. Mas antes de tudo, queremos agradecer e peço que todos fechem os olhos e elevem seus pensamentos até o Senhor e oremos. Senhor Deus e Pai maravilhoso, em nome de Jesus, Pai, estamos na Tua presença, pedindo sabedoria do Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos, Senhor, ministrar essa aula, Senhor, com primazia, Senhor, com honradez, com capacidade, meu Pai, para levar, meu Pai, um pouco do conhecimento, Senhor, da origem da Tua igreja, da divulgação do Teu Evangelho, Senhor, que está presente, meu Pai, em todos os rincões do mundo, meu Pai. Que possamos, Senhor, entender, meu Pai, absorver, meu Pai, aquilo que o Senhor quer nos falar, meu Pai. Quer mostrar nossos corações, nossas mentes, meu Pai. Quer que tenhamos, Senhor, o compromisso de levar a Tua palavra àqueles que precisam. Unge-nos, meu Pai. Abençoa-nos. Usa-me tão somente, Senhor, como boca de Deus, para falar de Ti, meu Pai. Para ser apenas um instrumento, Senhor, da Tua palavra. Te agradecemos agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema abordado vai ser o Evangelho Quadrangular. O Evangelho Quadrangular, ele nasceu do coração de Deus, da intenção de Deus em levar a sua palavra àqueles que precisam, como nós, com aquelas pessoas que não conhecem a palavra, não conhecem a verdade. A própria palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, este evangelho chegou até nós por intermédio de uma mulher, escolhida por Deus, cujas virtudes eram uma mulher observadora, corajosa, perseverante e, acima de tudo, temente a Deus. A própria palavra de Deus também nos admoesta que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E esta mulher, ela era dedicada ao ministério ao qual ela foi escolhida. E a pregação da palavra de Deus e dos ensinamentos de Jesus Cristo, ela pautava a sua vida dentro da palavra de Deus e nos ensinamentos que o Senhor deixou a ela. Seu nome, o nome desta mulher. Aimee Semple McPherson, uma mulher desbravadora e ousada para o seu tempo. Ela estava há muito na frente no seu tempo. Ela jamais desistiu do seu chamado, ao qual sempre cumpria com enorme garra, dedicação e determinação. Aimee Semple McPherson, ela nasceu em Ingersoll, Ontário, no Canadá, na data de 9 de outubro de 1980 e faleceu no dia 26 de setembro de 1944.
nasceu com a Aimee Elizabeth Kennedy, e também conhecida como Irmã Aimee. Ela foi uma grande evangelista e uma celebridade de mídia entre os anos de 1920 e 1930, naquela época que já existia o rádio, e o rádio era o maior meio de comunicação. Ela era uma celebridade na mídia. Ela fundou a Igreja Quadrangular em 1º de janeiro de 1923, na cidade de Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Origem e história do Evangelho Quadrangular. Era meados de julho de 1922, quando Aimee Semple McPherson recebeu de Deus a visão que transformaria sua vida e grande parte das nações do mundo. Entendam só, ela encontrava-se em sua última campanha de avivamento em Oakland, na Califórnia, nos Estados Unidos da América. Ela fazia uma campanha e era a última que ela estava fazendo por aqueles tempos. A campanha era celebrada em uma tenda e na plataforma de apresentação encontrava-se vários pastores das mais variadas denominações evangélicas. É de bom ressaltar que no começo do ministério, quando a Aimee começou, as reuniões elas eram realizadas em tendas, essas que armavam os circos. E o tema que ela abordou naquela pregação era a visão de Ezequiel, que está no livro de Ezequiel, no capítulo 1. Naquela oportunidade, ela ministrava e falava sobre o capítulo 1 de Ezequiel, do versículo 1 ao 28. Sendo que quando ela pregava, a Aimee vislumbrou o que ela chamou de radiante visão celestial. Ou seja, radiante, o que era uma coisa sensacional, uma coisa maravilhosa. Ela vislumbrou isso quando ela pregava. Neste dia, foi um dia decisivo na vida de Aimee, porque naquele dia, a alma dela e o coração dela vibraram com o que Deus estava fazendo naquele lugar de adoração. Por quê? Porque ela pregava naquele momento para cerca de 8.000 pessoas no interior de uma grande tenda, além de várias pessoas que ficaram do lado de fora, porque, segundo os estudos, a tenda comportava em seu interior 8.000 pessoas. Fora, haviam mais pessoas porque não havia mais espaço para ninguém dentro da tenda. E foi ali, naquele momento, que o Evangelho Quadrangular veio por inspiração divina a Aimee. Naquele dia, as palavras de Aimee foram as seguintes. Ela, declamando naquele momento: nas nuvens do céu, que se enrolavam e desenrolavam em flamejante glória, Ezequiel contemplava o ser, cuja glória nenhum mortal pode descrever. Enquanto olhava para aquela revelação maravilhosa do Onipotente, percebeu 4 rostos. Rostos de homem, de leão, de boi e de águia. Estes 4 rostos foram comparados por nós às 4 fases do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, o homem significava o Filho do Homem.
o leão, a soberania, a força, a inteligência, o boi, a inteligência, e a águia, a perspicácia, né? A tenda inteira naquele momento foi envolvida, estremecendo. Era como se cada alma entrasse em harmonia com a música celestial. Diz ela prossegue: fiquei ali quieta e atenta, agarrando o púlpito, tremendo de espanto e alegria. Depois exclamei: olhe, olhe, é o Evangelho quadrangular. Perceberam? Perceberam o momento de alegria, de glória, de regozijo, de honra e de amor que esta mulher naquele momento foi tomada. Olhe, olhe, é o Evangelho quadrangular. Naquele momento nascia a igreja do Evangelho quadrangular, a qual se estabeleceria anos depois na cidade de Los Angeles, onde foi construída a sede internacional da Igreja Quadrangular, denominado o Templo Ângelus. E aí, a título de ilustração, a gente trouxe até esta aula, até esta apresentação, uma figura, uma foto do Templo Ângelus, em Los Angeles, na Califórnia. Por sinal, uma edificação muito moderna para aquele tempo, muito atual, muito bonita, um estilo arquitetônico muito arrojado para aquele tempo, mas que, dado a uma mulher que depositava a sua fé, a sua confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. O templo, o Ângelus Templo, ele tinha capacidade para 5.000 pessoas. Nos primeiros meses, 7.000 pessoas se converteram e, passado 30 dias, foi inaugurado o Instituto de Treinamento Evangelístico e Missionário e uma sala de orações consagrada e tendo como base o versículo "Orai sem cessar". Este era o lema de Aimee Semple McPherson. Por que orar sem cessar? Porque a oração ela é a comunicação de qualquer cristão com o Senhor. A oração é o elo que une o natural ao sobrenatural. A oração é um momento de harmonia, de união, de coinonia com Deus. É um momento que se busca o refrigério para qualquer alma que busca a paz espiritual. Para vocês terem ideia, a Aimee, ela dirigia 21 cultos por semana e parava completamente as ruas de Los Angeles diretamente para o Ângelus Temple. Ou seja, a graça do Senhor, o Espírito Santo estava com aquela mulher, sendo usada. Imaginem vocês, para aquela época, parar Los Angeles por causa de um templo, só mesmo a glória de Deus, para ter tamanha
tamanho impacto. Na verdade, a mensagem quadrangular não foi criada por Aimee. Entendam e percebam, a mensagem, ela não foi criada por Aimee. Aimee foi a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Na verdade, a mensagem remonta do Antigo Testamento, ou seja, a mensagem quadrangular, ela já era fato, ela já era real. Por que isto? Isaías profetizou sobre o nosso Salvador, sobre Jesus Cristo como Salvador e operador de curas. Podemos ver isso no capítulo 53 do livro de Isaías. Já era divulgado a mensagem quadrangular. Logo, nós podemos perceber que a mensagem quadrangular, ela não é uma mensagem moderna, nova, atual ou recente. Ela já existia. Ela já existia antes mesmo do nascimento de Jesus Cristo. Percebam que Deus, com sua infinita misericórdia, com a sua onisciência, com a sua infinita bondade e seu amor, ele já, ao criar o mundo, ele já sabia o que viria, o porvir, ele já sabia. Tanto é que antes do nascimento de Jesus Cristo, já havia profecia de que o Senhor Jesus viria como aquele que salva, batiza, cura e voltará como rei. Isso é ensinado diretamente nas Escrituras, a partir do profeta Isaías e de outros profetas citados lá ainda no Antigo Testamento. Cristo já era anunciado. Percebam que em 6 de fevereiro de 1924, a Aimee consagrou a primeira rádio pertencente a uma igreja nos Estados Unidos e a terceira emissora em Los Angeles. Chamava KFSG. Agora, imaginem só, uma rádio pertencente a uma igreja. Olhem só como Deus trabalha na divulgação da sua palavra. Olhem e percebam a importância que tem seguir as determinações, seguir o direcionamento determinado pelo nosso Deus maravilhoso, a provisão, a condição que Deus dá para a divulgação da sua palavra. Basta obedecer e crer que tudo posso naquele que nos fortalece. Porque quando Deus determina, quando Deus chama alguém para levar sua palavra, para divulgar o seu evangelho, com certeza Ele vai dar
condições, sabedoria, para que possa ser levado o seu ensinamento, o seu evangelho, até aquelas pessoas que estão necessitando dessa palavra de salvação. A partir da fundação da nossa igreja, do Evangelho Quadrangular, da Igreja do Evangelho Quadrangular, como toda associação, ou como todo órgão ou instituição, a igreja fundada não poderia, isso são determinações espirituais, ela não poderia ter a sua representatividade. Então, olhem só, mediante esta diretriz foram criados lema, símbolos e emblema da Igreja do Evangelho Quadrangular. A bandeira, também chamadas de estandarte. Davi, nos seus salmos, ele faz menção às mesmas. Podem chamá-las também de pendões. No Salmo 60, versículo 4, Davi fala: deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto, por causa da verdade. No Salmo 20, versículo 5, ele diz: nós nos alegramos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Deus determinando que houvesse uma bandeira que fosse a representatividade do Senhor, que significasse, que desse destaque aquilo que ele tinha instituído através de Aimé, que tivesse uma significância, a criação da bandeira. É necessário que entendamos que a bandeira, ela foi criada para que ela fosse um significado de que em cada região, em cada país, em cada lugar que o Evangelho Quadrangular chegar, ela terá que ser plantada, fincada, como uma conquista do nosso Deus, o nosso Senhor e Deus, Cristo maravilhoso. Esta bandeira, ela possui 4 cores: vermelho, amarelo, azul e púrpura. Cada cor com uma significação. Vermelho, ele significa a salvação pelo sangue de Cristo. Seria o sangue vertido na cruz como sacrifício vicário, como sacrifício por nós. O amarelo, o batismo com o Espírito Santo. Jesus é aquele
que batiza. Jesus é quem batiza pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo. O próprio João Batista fala que ele batizava com água, mas viria aquele que batizaria com o Espírito Santo. E quem é este? Senhor Jesus, o nosso Deus maravilhoso, o nosso Salvador. O azul é a cura que vem do céu. Jesus Cristo, o grande médico, aquele que operou milagres, maravilhas, prodígios, curou aleijados, curou leprosos, curou paralíticos. É o médico dos médicos. Jeová Rafá, o médico dos médicos. Púrpura, a cor da realeza. Jesus Cristo, o Rei que voltará, o Rei que em breve estará entre nós, o Rei que anunciamos, o Rei ao qual serviremos, o Rei que é nosso Rei, o Rei que nos ama, o Rei que deu a vida por nós. O quadrado dentro da bandeira significa a Bíblia aberta, ou seja, a palavra de Deus aberta para todos, para aqueles que o procuram, para aqueles que necessitam, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. A palavra, a Bíblia, está aberta a todos. O número 4 significa o Evangelho quadrangular. O Evangelho que fala sobre o nosso Rei, sobre o amado de Deus, sobre seu Filho unigênito, sobre o Senhor Jesus Cristo, o meu amor, o nosso amor. A cruz. Esta é uma mensagem forte. A cruz significa o sacrifício de Cristo, aquele que morreu por nós. Significa aquele que foi condenado sem nenhuma transgressão, mas mesmo assim ele morreu por nossas transgressões, pelos nossos pecados, para que pudesse nos proporcionar a salvação eterna. Foi necessário. Sim, foi necessário. E esta cruz está estampada em nossa bandeira também. As franjas amarelas em volta de nossa bandeira, elas significam as missões. O Evangelho quadrangular envolvendo o mundo. Missões. É o deslocamento daqueles que recebem o chamado para se deslocarem a lugares inóspitos, para se deslocarem a lugares onde o Evangelho ainda não é totalmente propagado,
ou quase nada propagado. Missões, onde a ordem é seguir, avançar e pregar o Evangelho em toda parte do mundo. Percebam que esta ideia de Aimé, pela confecção da bandeira, se deu no ano de 1930. Ela tirou essa ideia das escrituras. Não foi meramente uma ideia sem fundamentação alguma. Ela, como uma boa pregadora, como uma boa evangelista, conhecia as Escrituras, ela lia as Escrituras. E ela entendia que nas Escrituras havia citações, havia passagens que falavam sobre estandarte, bandeira. E ela sentiu essa necessidade de confeccionar a bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular, que significa, ou que representa, a plenitude do Evangelho Quadrangular, que para ela foi revelado. Consta que nos primeiros 6 meses do ano de 1930, Aimé costurou a primeira bandeira e a primeira fotografia desta apareceu em julho de 1931 no Bridal Foursquare. Ou seja, além dela ter confeccionado a primeira bandeira da Igreja do Evangelho Quadrangular, ela foi fotografada somente em 1930. Ou seja, no ano seguinte. Percebam o destaque que passou a ter esse símbolo dentro da igreja. Segundo símbolo, o brasão. O brasão, eles representam as armas que dispomos e possui quase o mesmo significado da bandeira. Um brasão, ele pode representar a origem ou a descendência de uma família, ele pode representar uma nação, e o brasão representa a nação quadrangular, o soberano Cristo, a família de Deus, as cores da nossa bandeira, que tem um significado muito importante, que a gente falou um pouquinho atrás, e a cidadania eterna. Sim, a cidadania eterna. Nós somos moradores, futuros moradores da Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. E esse brasão, nós temos que incutir e entender que ele significa e simboliza a nossa fé. A nossa fé em quê? Na soberania de Jesus Cristo, na família a qual nós pertencemos, a família de Deus. E um futuro de salvação eterna, que será nós morarmos na Jerusalém celestial.
Olhem, quanta alegria, quanta felicidade estarmos orando, louvando, glorificando ao nosso Deus, ao nosso Salvador. No Brasil, o brasão, ele tem uma pequena diferença. No Brasil, ele é formado por um quadrado branco, tendo sobre ele uma Bíblia aberta, sustentando no centro da Bíblia o número 4, que quer dizer os 4 evangelhos na cor amarelo ouro, que nós sabemos, né? Os 4 evangelhos: Mateus, Lucas, Marcos e João. Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. É o Rei eterno. É a Ele que nós esperamos. É o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai maravilhoso, que esperamos. É a Ele que vamos glorificar, louvar. É a Ele que vamos render toda a honra eterna. Nosso Rei Jesus. O lema. Há um lema. O lema, um sentimento pessoal ou uma norma adotada. Juridicamente falando, norma, lei. Então, se é lei, é para ser cumprida. Ou seja, a Igreja do Evangelho Quadrangular também possui um lema que está lasteado em um texto bíblico encontrado em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 8, que resume nossa fé em Cristo Jesus, nosso único Salvador. E diz o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Em algumas versões bíblicas está hoje e eternamente, tá? Mas só muda a versão, a nomenclatura, mas o significado é o mesmo. Isso nos mostra que este lema, ele veio do coração de Deus, como a nossa igreja veio do coração de Deus. Por quê? Jesus Cristo, ele é o mesmo, ele continua sendo o mesmo, ele continua nos amando, ele continua querendo o melhor para nós. Ontem ele pregava o arrependimento, a salvação. Hoje ele continua pregando o arrependimento e a salvação. E sempre ele vai pregar o arrependimento e a salvação. Porque Deus não desiste de ninguém. Nós é que negligenciamos, nós é que nos afastamos do Senhor através do pecado. Mas Jesus Cristo está aí para nos receber de braços abertos, para nos colocar em seu colo e dizer isso: Jesus Cristo, eu, Jesus Cristo, continuo sendo o mesmo e serei sempre o mesmo. Sabe o que quer dizer? Que ele nunca vai mudar. Nunca mudará. E isso cobre toda a extensão do tempo, ou seja, do antes, o durante e o depois. Ou seja, até mesmo na eternidade, o Senhor é o mesmo. É aquele que nos ama, é aquele que nos quer bem,
é aquele que nos dá o melhor, é aquele que morreu por nós. Se houvesse algo que pudéssemos falar, ou até mesmo buscarmos para que pudéssemos pagar por este sacrifício, ainda assim nunca poderíamos. Por quê? Porque o Senhor Jesus é nosso Deus, que veio em forma de carne e morreu por nós, por mim, por nós, que pagou com sua vida os nossos pecados, as nossas transgressões. Um dos símbolos também da nossa igreja é o hino quadrangular. A Aimee, a fundadora do Evangelho Quadrangular, ela era também compositora. Ela compôs algumas óperas e ela compôs inúmeros hinos que se encontram na coleção Cânticos de Batalha do Evangelho Quadrangular, que foram vários hinos feitos por ela, de louvor, de adoração, alguns retratando o sofrimento, as batalhas que eram enfrentadas para levar, para divulgar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Porque naquela época, antes da fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular, as pessoas até evitavam de entrar nas igrejas. Uma das composições principais, ou talvez a principal, é com certeza o hino oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular, de composição de Aimee Semple McPherson. A tradução desse hino foi feita pelo nosso idioma para o português através de um dos pastores no início da obra no Brasil. E a gente aproveita, como eu creio que é uma obrigação de todo quadrangular, conhecer o hino da Igreja do Evangelho Quadrangular, porque nós pertencemos à nação Brasil, mas nós também pertencemos espiritualmente à nação quadrangular. E se sabemos o hino do Brasil, temos a obrigação de saber o hino da Igreja do Evangelho Quadrangular. Se nós analisarmos cada estrofe do hino, nós vamos ver que Aimee, na verdade,
ao compor o hino, podemos notar que ela foi tomada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Vejam só, o início. Eia, salvos, avançai, nada de temer. Ou seja, se nós formos olhar, como eu falei há pouco, cada estrofe é um enaltecimento, é uma barreira, é uma dificuldade, mas lá no finalzinho nós vamos ver que com ele, com o nosso Senhor Jesus Cristo, sempre havemos de vencer e de reinar. Ou seja, é um hino que nos revela e nos coloca dentro de um patamar de adoração, de confiança, de fé. É um hino que com certeza, além de ser o nosso grito de resistência, é a nossa palavra de refrigério, de musicalidade aos ouvidos do nosso Deus. Que através dele nós temos sim que divulgá-lo para que todos, sem exceção, membros da Igreja do Evangelho Quadrangular, saibam o hino da nossa igreja. A gente já avançou bastante. A matéria não é tão extensa. Perdão. A matéria é um pouco extensa, mas está de forma resumida. Há de se observar que faz-se um esboço da criação do Evangelho Quadrangular e uma exposição fática daquilo que mais pode ser absorvido dentro de um pouco espaço de tempo. Agora, há de se fazer um estudo e uma análise e um material paralelo para que haja um aprofundamento melhor e maior conhecimento da doutrina, da fundação, dos objetivos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Por isso, é de bom alvitre que se busque mais informações, mais sustentação, mais aprofundamento do estudo da fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular. Há muitas particularidades que delongariam e aumentariam mais o tempo de estudo, que não se apresenta este tempo neste momento. Então a gente procurou fazer um resumo sucinto da vida e obra de Aimee. Resumidamente, nasce
Aimee Kennedy, em 9 de outubro de 1890, em uma fazenda próximo a Ingersoll, em Ontário, no Canadá. Aimee, que nasceu Aimee Kennedy, casa-se com Robert Semple no dia 22 de agosto de 1908 e passa a se chamar Aimee Semple e inicia um ministério de evangelização. Posteriormente, se divorciam. Em 28 de fevereiro de 1912, Aimee casa-se com Harold McPherson. Em meados de 1918, passa a realizar viagens transcontinentais entre continentes, usando seu próprio veículo, no qual estava pintado em letras douradas os seguintes dizeres: carro do Evangelho e Jesus voltará. Prepare-se. Olhem só o arrojo. Olhem só o destemor. Olhem só a coragem desta mulher. Principalmente naquela época, sendo mulher. Mas o que mais chama a atenção em relação a Aimee não é só o fato dela ser mulher. É a coragem, é a obediência, é o temor, é a dedicação. Desde os tempos idos, quando ela saiu com o pai dela e após ouvir uma pregação, ela foi para o quarto dela e se ajoelhou, se humilhou e pediu que Deus a conduzisse. Percebam a fé que essa mulher tinha. A confiança que ela tinha em Deus. E a presença do Espírito Santo na vida desta mulher. Percebam a grande obra que Deus tinha preparado para esta mulher. Quando se encontrava na cidade de Oakland, na Califórnia, pregando em uma tenda de lona que comportava cerca de 8.000 pessoas, como a gente falou lá atrás, o número de pessoas que assistiam era bem maior. Inclusive, haviam pessoas fora da tenda. A gente também só está fazendo um resumo, uma recapitulação, que o texto usado naquele momento era Ezequiel, capítulo 1, versículos de 1 a 28, no qual o profeta Ezequiel descreve a visão de um ser de 4 rostos, semelhante ao homem, porém com pés de bezerro, despertando assim o início do ministério quadrangular iniciado por Aimee Semple McPherson. E aí, cumprido seu ministério, cumprido a sua missão, Aimee morre. O fim do ministério e a morte de Aimee. Aimee dedicou grande parte de sua vida para a obra de Deus. Foi uma pregadora incansável. Ela possuía vários problemas de saúde, sérios problemas de saúde. Mas ela permaneceu firme em sua luta pela divulgação e disseminação do Evangelho. Porque ela tinha
uma paixão imensa pelas almas. Não havia como mensurar, não havia como medir o esforço que ela fazia para a conquista de almas. No dia 26 de setembro de 1944, ela realizou o último sermão no auditório de Auckland, cidade na qual havia recebido a mensagem quadrangular há 22 anos atrás. Conta a história que no dia 27 ela foi encontrada morta. Um dia depois de ela ter realizado o último sermão, onde ela tudo iniciou. E aí a gente vai analisar um pouco do propósito de Deus. E a gente vai ver que Deus é infinitamente sábio. A gente nem imagina o quanto Deus é sábio, é maravilhoso. Porque imaginem só, aonde começou o ministério dela, foi onde terminou a vida dela, o ministério dela. As pregações de Aimee, elas eram repletas do Espírito Santo. E a gente percebe isso quando ela recebeu a visão. Ela relata que foi tão vibrante, tão forte a presença do Espírito Santo na vida dela, que o púlpito sacudia, tremia. A igreja estava em adoração, em êxtase, em extremo regozijo. Essa presença do Espírito Santo nas pregações de Aimee contagiava multidões. Por quê? Porque ela abria o coração a Deus. Ela abriu o coração ao Espírito Santo para que ele pudesse tomar conta dela, dos caminhos da vida dela. É uma vida repleta da presença de Deus, do Espírito Santo. É a honra que Aimee deu durante sua permanência ao Criador, ao nosso Deus maravilhoso. Com seu falecimento, o filho dela, Rolf K. McPherson, assumiu a liderança da igreja e não parou mais de crescer. Não parou mais de crescer. E continua crescendo até hoje. Depois da fundação da nossa igreja, do Evangelho Quadrangular, por Aimee, houve a divulgação do Evangelho, missões, como a gente falou. Vários pastores americanos e de outras nacionalidades passaram a divulgar o Evangelho e veio até nosso Brasil. E a gente vai falar um pouquinho sobre o início do Evangelho Quadrangular no Brasil. No Brasil, o Evangelho Quadrangular teve início com o pastor Harold
Edwin Williams e sua esposa Mary Williams, que, inspirados a levar a palavra de Deus e salvar almas para Cristo. Percebam, 2 pastores americanos. A primeira parada deles na América do Sul não foi aqui no Brasil, foi na Bolívia, onde eles ficaram e pregaram por cerca de 1 ano. Mas, por alguma razão, eles sentiram que aquele não era o lugar que Deus queria que eles estivessem. Com certeza, e eu penso dessa forma, que eles devem ter realizado durante este ano de permanência na Bolívia um trabalho de divulgação da palavra de Deus. Até pelo fato de que era o objetivo deles, a divulgação do Evangelho de Deus, mediante propósito de salvação de almas para Cristo. Eles deixaram a Bolívia e seguiram pela costa brasileira. Estiveram aqui em Belém, Fortaleza, Recife, Salvador e no Rio de Janeiro. Antes de efetivamente fixarem as suas permanências em determinado local. Ou seja, eles procuravam encontrar um local onde estivessem pessoas propensas a receber o exercimento de Cristo. E aí eles seguiram para Santos. E posteriormente foram para São Paulo. E nessa andança deles, o que se percebe é que ainda não tinham chegado ao local que efetivamente Deus havia preparado para eles. Eu penso que havia toda uma preparação espiritual dentro desse contexto de busca de local. Por quê? Porque percebam que, não conformados, eles foram guiados por Deus e partiram para Poços de Caldas, em Minas Gerais. E chegando em Minas, houve um grande empecilho, um grande impedimento para eles, que era o idioma. O português, eles não falavam português, mas eles tinham que se comunicar em português. E ao chegarem em Poços de Caldas, eles começaram a ser convidados para pregar em certas congregações. E essas pregações, elas foram se somando e foram tornando-se cada vez mais comuns. E eles foram bastante e cada vez mais requisitados por várias congregações lá de Poços de Caldas. Mas percebam, ainda não era o local. Posteriormente, o Harold, tornou-se pastor da própria igreja dele. Mas já foi quando ele voltou para São Paulo e foi para uma cidadezinha chamada São João da Boa Vista. Lá, na data de 15 de novembro de 1951, ele
fundou a Igreja Evangélica do Brasil. E naquela época, ele era auxiliado pelo pastor Jesus Hermínio Vasquez Ramos. Era um peruano, um pastor peruano. E a igreja que fundou, ela era um ramo autônomo da Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular, porque eles seguiam a mesma doutrina básica da igreja fundada por Aimee Semple McPherson, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Vejam só, o início lá atrás, quando nós iniciamos o nosso estudo, a gente percebeu que Aimee realizou seu culto embaixo de uma tenda. Harold também realizava as suas reuniões em tendas. E eles passaram a viajar por todo o estado de São Paulo. E esta tenda primeira, ela era chamada de a tenda número 1. Vejam só. Na década de 1960, já sob a liderança do pastor George Russell Faulkner, estabeleceu-se a meta de levar a mensagem a cada capital de estado. Percebam só. Houve a fundação da igreja pelo pastor Harold, e em 60 já se cogitava, já se planejava que fosse levada a mensagem a cada capital de estado de nossa federação. E posteriormente, esse mesmo evangelho seria espalhado pelos outros municípios. Essas tendas, elas eram móveis. Cada local que elas passavam, elas deixavam uma comunidade formada. Ou seja, deixava uma congregação formada. No final da década de 70 e 80, foram marcados pelo evangelismo dinâmico e pela construção de grandes e belos templos. A partir da... Percebam só, que na década de 60 ainda se usava bastante tendas. Somente passou a construção de templos, de edificações de concreto a partir das décadas de 70 e 80. Percebam também que tanto o pastor Harold Edwin Williams e Jesus Hermínio Vasquez Ramos foram os desbravadores do Evangelho Quadrangular e do avivamento pentecostal no Brasil, trazendo a palavra de Deus e Jesus Cristo como o único Salvador. Percebam que, na verdade, a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, Aimee, ela, após receber a visão e a fundação e a disseminação do Evangelho Quadrangular a partir de Los Angeles,
espalhou a doutrina quadrangular em direção aos países que não conheciam a doutrina e não conheciam a igreja do Evangelho quadrangular. E isso trouxe como base, como objetivo principal, a divulgação da palavra de Deus, a verdade sobre o nosso Deus maravilhoso e Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus e nosso único Salvador. Dentro dessa premissa, dentro dessa constituição, desta formação, desta fundação da Igreja do Evangelho Quadrangular, foram criadas as doutrinas cardinais, que são cardinais números 4, as doutrinas cardinais, e são representadas por cores, símbolos e rostos que tipificam Jesus Cristo como Salvador, batizador com o Espírito Santo, o médico e como o rei que há de vir. E essas doutrinas cardinais, elas são apresentadas pelos 4 evangelhos, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João, nessa ordem cronológica. Mateus, Marcos, Lucas e João. Percebam que cada evangelho, e a gente vai ver daqui a pouquinho, possui uma mensagem, uma significação. Percebam só, a cor vermelha que representa o rosto do homem, o símbolo é a cruz. O Evangelho, Lucas, apresenta o Filho do Homem e foi escrita para os gregos. O amarelo, que representa o batismo no Espírito Santo. O rosto é o leão, o símbolo é uma pomba, o Evangelho é de João e apresenta o Filho de Deus, e ele foi escrito para a igreja. A cura divina é a cor azul, o rosto é o do boi, o símbolo é o cálice, e ele é apresentado pelo Evangelho de Marcos, que apresenta o servo, Deus, o Senhor, como servo, aquele que veio servir, e ele foi escrito para os romanos. E a segunda vinda do Senhor Jesus, o Rei, a cor é a púrpura ou roxa, o rosto é da águia, o símbolo é a coroa, está no Evangelho de Mateus e representa e apresenta Jesus o Rei. E ele foi escrito para os judeus, o Evangelho de Mateus. Cada símbolo da nossa igreja representa e tem
um versículo bíblico chave. A cruz. Jesus salva. O versículo base está em João, capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A pomba, que significa o batismo com o Espírito Santo feito através de Jesus. O versículo base está em Atos, capítulo 2, versículo 4, que diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O cálice, que representa Jesus, o médico dos médicos. Jesus cura. O versículo base está em Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E a coroa, que representa Jesus, o Rei. Jesus voltará. O versículo base está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. E diz o seguinte: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor, nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. E dando uma última ênfase, a gente não poderia deixar de falar, citar a Igreja do Evangelho Quadrangular no Pará. A Igreja do Evangelho Quadrangular no Pará, ela foi fundada pelo pastor Josué Benson em meados do ano de 1973. Essa igreja, e a primeira que foi aberta, foi em 1973, no bairro do Reduto, em Belém. Naquela época, eram apenas 200 pessoas que frequentavam. Hoje, são aproximadamente 300, 400, 500, 1000, talvez já tenha até 1 milhão de pessoas ou mais, nas mais de 2.400 igrejas existentes em todos os estados, que também já é muito mais. Para vocês terem uma ideia, os primeiros cultos da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em nosso estado do Pará foram celebrados em um barracão alugado na Travessa Benjamin Constant. Posteriormente, alguns anos depois, foi adquirido um terreno na Travessa Timbó, bairro da Pedreira, onde foi construída a Igreja Sede, ou a Igreja Mãe, da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado do Pará. Naquela época, os pastores eram conhecidos como os missionários, os homens de preto.
os homens da capa preta, porque eles usavam a vestimenta toda preta. E foi um alvoroço quando chegou dentro, aqui no nosso estado, na nossa capital. Era uma novidade e o nosso povo estava sedento pela palavra, pelo conhecimento da verdade. E daí Deus usou o pastor Josué e a equipe que ele trouxe, o sogro dele, o pastor Demétrio Maestre, já falecido, que também contribuiu muito para a divulgação do Evangelho Quadrangular no nosso estado. E percebam que naquele tempo já havia uma determinação ou uma disposição para a expansão do Evangelho Quadrangular dentro de nosso estado. E para isso, com a compra do terreno na Timbó, na Pedreira, houve uma pré-inauguração que constou de uma caminhada à noite do barracão da Benjamin até o prédio da Igreja da Pedreira, que estava em construção. Foi uma noite de louvor, de adoração e muito maravilhosa, que eu tive a oportunidade de participar. E só a título de ilustração, a gente trouxe uma foto da nossa igreja sede hoje. E já somos 47 anos da fundação da primeira igreja no Pará, e que muito tem contribuído para a pregação do Evangelho para a salvação de almas, que é o objeto principal da doutrina quadrangular, com a anunciação da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador. E assim, meus irmãos, a gente encerra a nossa aula, agradecendo primeiramente a Deus por ter nos dado sabedoria, entendimento, humildade, por ter nos mostrado que a nossa vida ela é pautada na obediência ao nosso Deus, a salvação, as diretrizes pautadas na Bíblia, pelo amor que nós temos que ter pela obra, pela reverência que temos que ter pelas lideranças, pela misericórdia que Deus tem em nossas vidas e, acima de tudo, entregar nossas almas, nosso caminho, entregar aquilo que nós temos de melhor para Deus, que é a nossa fidelidade, a nossa confiança, a nossa obediência, e agradecer todos os dias, porque esse Deus é maravilhoso, esse Deus é
tremendo, o Deus das nossas almas. Eu agradeço a todos. Agradeço aos nossos líderes espirituais, Pastor Pedro, Pastora Rai, toda a equipe pastoral da nossa igreja, que é eles que estão à frente do ministério, a direção da Escola Bíblica Dominical, na pessoa da pastora Joana e sua equipe, a todo o corpo docente e discente da Escola Bíblica Dominical, a todos aqueles que fazem a nossa denominação, que fazem a nossa igreja. Agradecer ao nosso Deus. Eu encerro esta mensagem, esta transmissão de um pouco do conhecimento, agradecendo a todos, mas agradecendo ao nosso Deus maravilhoso. Louvado seja o teu santo nome, maravilhosa a tua graça, a tua presença, o teu amor. Que o Senhor esteja em nossas vidas, livrando-nos, guardando, protegendo, abençoando-nos, fazendo-nos, Senhor, dignos, Senhor, de sermos chamados de teus filhos. Abençoe e consagra, meu Pai, todos da tua igreja, todos os pastores, todos os alunos, professores, todos os membros, Pai, diáconos, diaconisas, todos os grupos missionários, meu Pai. Abençoa-os, consagra-os. Que a tua misericórdia, a tua graça, o teu Espírito Santo encha-nos, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, da tua glória. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre nossas vidas. Eu te agradeço agora em nome de Jesus para todos sempre. Amém. Obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite, irmãos. Paz seja de ilustração. A gente aqui. Boa noite. Agradecer ao pastor Pedro.